Boa noite, seja bem-vindo. Estamos no ar aqui pela TV Linhares, programa Fala Pastor, toda segunda-feira a partir das 20 horas. Como eu estou lhe falando, a partir das 20 horas, né, nós temos aqui o programa Fala Pastor, toda segunda-feira, aqui direto do Estúdio 1 da TV Linhares, para todo o Brasil, para todo mundo, né, para a sua casa. Já peço licença aí, estamos entrando na tua casa. Aí, né, você que está aí deitadão aí na poltrona, né, para de assistir a outra e vem assistir a TV Linhares, tá bom? Porque a TV Linhares tem um conteúdo top, muito bom para você, principalmente para você que é cristão, que é crente, que é evangélico, né? Então, se espelha na TV Linhares, porque a TV Linhares tem muito conteúdo muito bom para a sua família, né? Principalmente para você que é pai, para você que é mãe, né? Então, assim, ensina a sua família, ensina os seus filhos no caminho que devem andar. E toda segunda-feira a gente tem um encontro marcado. Hoje, excepcionalmente, estou assumindo aqui a poltrona aqui do pastor Sérgio Marques, que é o pastor presidente da Igreja Evangélica Nova Israel, a qual eu faço parte, juntamente, né, com todos os irmãos. Meus irmãos, meus queridos, meus amados, minhas amadas, né, como eu disse, programa Fala Pastor está no ar. Boa noite, nosso professor teólogo Jeremias, tudo bem? Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor esteja com todos e alcance o teu lar nessa noite. Estamos aí, né? Estamos aí novamente juntos e Isso, misturados. não tem para onde correr. Hoje o pastor Sérgio, nosso pastor Sérgio que apresenta conosco. Está fora da cidade, né? Está fora, estava trabalhando fora aí, mandar um abraço para ele aí, para a família dele. Sempre tem apoiado a gente aí. Nós estamos aí, pode parar o programa. E falar para ele, olha, estou tomando meu cafezinho. Isso mesmo, cafezinho que era seu, o Moacir hoje está tomando posse aqui do café. Sou eu. É isso aí. É isso aí. Hoje nós vamos falar sobre Apocalipse 2, né? Isso, nós começamos a falar sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, no capítulo 2. Falamos sobre Éfeso, né, aula passada. Hoje nós vamos falar sobre Esmirna. Esmirna, né? Nome até bonito, né? Nome bonito. Mas, antes de tudo, nós vamos começar com oração, que é assim que começa o programa Fala Pastor aqui na TV Linhares, né? E nada mais, nada menos, sem longas, como dizem, eu acho que é o pessoal de Minas, sem delongas. Sem delongas. Sem delongas, nosso professor Jeremias, faça essa oração em nome de Jesus. Glória. O trabalho da TV Linhares, né? É levar a palavra de Deus para todas as famílias, não só no Brasil, como aproveito também para mandar aí um grande abraço aí para o pessoal de Moçambique, Estados Unidos. Olha, muito obrigado, né? Muito obrigado a todos os países que falam a língua portuguesa. Muito obrigado, Lisboa, Portugal. Muito obrigado aí, grande audiência também. E aos Estados Unidos, thank you very much. Muito obrigado a todos vocês, né, que estão nos assistindo aí nos Estados Unidos. Oi? Welcome to TV Linhares, Brasil. Né, seja bem-vindo aí à TV Linhares, né? E um grande abraço aos brasileiros que estão lá nos Estados Unidos, que entre outubro, né, quando a TV Linhares entrou no ar, entre outubro e dezembro, nós estávamos com 39% da audiência nos Estados Unidos. Eu estou até com medo de puxar a audiência novamente, né? Mas tudo quanto era brasileiros assistindo a TV Linhares, através também do nosso portal, que é o www.tvlinhares.com.br. E o nosso portal, né, vocês já sabem, né? Ele é atualizado todos os dias. Notícia do Brasil inteiro, de todas as regiões, uma das maiores redes, né? Nós somos afiliados aqui à TV Linhares, né? E somos também atualizados todos os dias lá pelo portal da o G1, né? Todos os dias somos atualizados ali pelo G1. Alcança o mundo, né? Por isso que está no site, e a curiosidade dos nossos espectadores em estar visitando o site da TV Linhares, principalmente os que moram fora, né? Um grande abraço também, professor Jeremias, para o pessoal de São Paulo. Um grande abraço, para ver se tem gente na Serra, não tem, que nos assiste. O pessoal da Serra, nós estamos aí fazendo muitas parcerias, né? Pois é, pois é. Na Serra, cidade na Serra, os cantores de lá. É verdade. Agora não falo o nome deles, não. Para ver. Pastor Moacir, você não fala o meu nome, Pastor Moacir. E o evangelista, o teólogo Jeremias, ninguém falou o meu nome. Já vou logo falar.
Cantora Miriam, que Deus abençoe sua vida grandemente, que está inclusive nos Gedeões, né? Agora esse mês, acho que é mês que vem, Gedeões, a cantora Miriam, que faz parte aqui do elenco da TV Linhares, está no Gideões, oh meu Deus, português é difícil, né? A gente às vezes se enrola, mas ainda bem que tem um professor do lado. São nos Gideões, a cantora Miriam, né, a partir do mês que vem. E também tem outra cantora lá, que agora você manda aí um abraço aí. A nossa queridíssima cantora Cirlé Canja, recém-chegada, né, praticamente já está dentro da TV Linhares, e aí uma grande cantora também. É uma missionária, ela é uma cantora, ela é cantora e missionária. Ela não quer assumir, mas ela é cantora e missionária, porque ela sai da serra, ela vai fazer missão em São Paulo, conta o testemunho, dá treinamento para mulheres e leva a palavra. É verdade. E agora, através da TV Linhares, vai se expandir agora aí, eu creio, para muitos estados, como a Miriam está alcançando. A Miriam está alcançando vários estados, é verdade. Inclusive o vídeo dela é sucesso, né? No site, no YouTube. No YouTube. É dois meses, aí já está chegando a 20 mil aí, né? 20 mil. Muito rápido, né? Muito rápido. Mas também o louvor é uma bênção, né? O louvor é uma bênção, né? Como que é o nome do louvor? É igual chiclete. Meu Deus do céu. Aqui em casa o pessoal canta direto, né? É Deus de milagre. Deus libera. Agora, foi recém-postado, 2 tons abaixo e outro de 3 tons abaixo. O de 2 tons abaixo está muito sendo usado. Aproveitando esse gancho, professor, que nós estamos falando sobre os cantores, né? Essa semana nós tivemos uma reunião aí com os cantores, com as vencedoras, né? Com as vencedoras que são a Isadora, a Andressa e a Ana que é missionária, Ana Camilete. Tivemos Camilete, é italiano. Não pode ser do Paraguai, pelo amor de Deus, hein, gente? Mas nada contra. E aí o pessoal do marketing tiveram uma reunião com elas, né? Inclusive tem gente ali atrás. Tem gente ali atrás que participou também. Não sei se pagou o milkshake lá no shopping. Pois é. E eu estava de fora. Não, e o pior é que eu saí da empresa, fui para outra reunião com uma fome. Né, e eles lá no shopping, ar-condicionado e milkshake, e eu lá só olhando o WhatsApp, só na vontade. Mas está que Deus proverá. Mas é isso, então daqui uns dias começamos aí a produzir essas 3 artistas, né, esses 3 levitas do Senhor, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. TV Linhares, a sua conexão é aqui, então você que é crente, cristão, evangélico, não importa a sua religião, você que gosta de Deus, e você que tem um compromisso com Deus, e você que obedece a Deus, a Jesus, e você que acredita que aquele homem que morreu lá na cruz, o enviado de Deus, o Filho de Deus, é aquele que ressuscitou no 3º dia, para que você tenha vida, e vida com abundância, né? Não quer dizer que você não vai ter problemas, não quer dizer que o caminho não tem espinho, não quer dizer que Jesus veio, agora eu virei crente, agora acabou os problemas. Não é isso. Neste mundo tereis. Então o negócio vai ficar estreito, não quero adiantar nada. O professor Jeremias vai começar a falar, né? E você que está em casa, compartilha, fica ligadinho. Vamos lá, professor? Vamos lá. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Sem ferramenta não tem como trabalhar, né? É muito importante você que está em casa também, abra sua Bíblia, é sempre bom acompanhar, né? Porque a Bíblia você tem que ouvir e conferir, né? Tem que ser bereano, né? Tem que ouvir, tem igual os crentes ali da igreja de Éfeso, eles estavam ouvindo, aí chegava apóstolo lá, aí falou, você é apóstolo, vamos conferir o que você está falando. Eles iam lá e conferir se ele está no mesmo patamar do falar apostólico. Ah, não, você não é apóstolo, não. Essa informação já reprovava logo.
profecias do Apocalipse 2 e 3 já passaram, ele está falando de 7 igrejas. Mas você pode perceber o seguinte, se fosse falando de 7 igrejas, tão somente da Ásia, que já se cumpriu, então cadê as outras aqui? Né? A igreja de Filipenses, a igreja de Filipe, da Galácia, a de Tessalônica, então essas igrejas não tem nenhuma serventia para Cristo, mas tem que entender o seguinte, o Apocalipse é de natureza simbólica. Todo aquele que vai se aventurar dentro desse livro, ele tem que entrar aqui. Tá ligado? Tá ligado? Mas estava saindo? Ô, glória, é ao vivo. É ao vivo, tá ligado agora? Tá saindo? O meu tá certo? Então, amém. Vamos embora. Ao vivo é assim mesmo. Tá saindo? Amém. Vamos lá, é ao vivo, é assim mesmo. Pra você ver que não tem nada de. Aqui não tem nada camuflado. É, mas é isso nada mesmo. editado. É na cara larga mesmo e vamos embora em nome de Jesus. Então, eu sempre falo isso. O Apocalipse, a gente ouve muito falar sobre o Apocalipse. Todo aquele que vai se aventurar, entrar nesse livro, ele tem que ter em mente o seguinte: o Apocalipse é de natureza extremamente simbólico. O que você vai ouvir por aí, as pessoas pegam o símbolo pelo símbolo, pregam o símbolo e aquilo que significa fica para trás. Né? Tanto é que quando João vai escrever o capítulo 1, quando Jesus fala, escreve as 7 igrejas da Ásia, aí depois vai falar que Jesus notificou a João. Aquela palavra notificou do grego ali quer dizer ensinar por meio de símbolos. Então você já tem isso em mente, então eu tenho que entrar aqui, eu vou ver, então quer dizer que eu vou encontrar símbolos e figuras, que eu vou ter que ter o discernimento para traduzir a informação que aquele símbolo quer passar. Né? Porque as pessoas costumam falar, não, mas esse é símbolo, esse não é. Mas não é assim que tem que fazer. Ninguém tem essa autoridade. É a própria Bíblia, eu sempre coloco, a Bíblia discerne ela própria. Ela mesma dá resposta. Ela mesma tem que dar. João, quando teve esse encontro com Jesus, ele estava Na ilha de Patmos. Entendeu? Então tem que ter esse cuidado, esse negócio. Se é para profecia, então vai acontecer. E aquele período, e aquilo que acontece no capítulo 12 ainda vai acontecer ainda. Né? A igreja aqui do primeiro século, do finalzinho do primeiro século, né, que é aquela igreja que começou com a pregação dos apóstolos, né, que começa em Atos 2, né, e vai se estendendo. Aí depois que a igreja foi crescendo, aí começou as perseguições. Né, as perseguições. Aquela igreja estava na base da doutrina apostólica. Eles ouviram dos apóstolos, os ensinamentos, a doutrina dos apóstolos. Só que depois que os apóstolos foram morrendo um por um, aí entrando pessoas, né, falsos obreiros, que chama de lobos, né, no meio do rebanho, ia trazendo falsas doutrinas. Como eles tinham, a igreja estava perdendo aquele referencial, porque os apóstolos eram um referencial para eles. Né, era aqueles que tiveram contato com Cristo. Então, o que os apóstolos falavam, eles acatavam. Só que os apóstolos foram morrendo um por um, eles iam perdendo parece que ia perdendo a direção. Porque agora, pense comigo, os apóstolos ensinavam uma coisa, aí os apóstolos saíam, aí entrava 2, 3 para ensinar outra coisa. Tanto, exatamente. Principalmente as cartas de Paulo, se você ler a... Sim. Está desligado esse microfone. Está saindo aí, direção. Eu lembro que eu falava o seguinte, eu falava o Velho Testamento serve como uma base, né? Como uma base, uma história, a história de Deus, né? Do eu sou. O Antigo né? Testamento, ele prefigura o Novo. O Novo, né? Ele prefigura o Novo, são profecias. Mas a palavra da salvação hoje, a gente pode usar o Velho Testamento ou a gente tem que usar mais para a igreja o Novo Testamento. Só que o Antigo Testamento ele prefigura, ou seja, então ele fala de redenção, o que fala no Novo fala mais de tipologia. E até em Isaías, se eu não me engano, Isaías já falava da vida de Cristo. Isaías 7,14. Já falava. Ali já é uma profecia direta. Isaías 53 também. Daniel ele fala muito sobre os reinos até o reino de Cristo, principalmente no capítulo 2 da estátua de Nabucodonosor, ele fala sobre os reinos que viria até o reino de Cristo. Pois é. Então, mas a maioria do tipo, se você pega um símbolo ali atrás, por exemplo, Abraão não leva Isaac para um monte para ser imolado? Exatamente. O que Isaac estava carregando nas costas? Imolado, que ele quer dizer? No Evangelho de Mateus capítulo 5 e 6, né? Quando fazer isso,
não faça como os fariseus, quando for orar, não vai para as praças com o intuito de ser visto. Aquelas obras lá tem outro fundamento, que não é Cristo. Se a pessoa faz alguma coisa E se que... faz hoje isso? Hã? Se vai para as praças, prega o evangelho. Aí tá... Depende, né? Como No que é caso, visto? quando Jesus cita não faça como os fariseus, porque os fariseus, eles queriam serem vistos, eles queriam serem... A Aparecer. intenção dele... Mirra significa... Mirra era aquelas especiarias que eles usavam para embalsamar corpos, antigamente. Né? Então, a palavra esmirna, ela já tem que ser radical, mirra, justamente. Então, significa sacrifício. Ou seja, o martírio mesmo a começar a partir desse ponto. Esmirna representa a igreja do 2º século. Se Éfeso representa o finalzinho do 1º, Esmirna já entra do 2º século. Quem estudar o período toda a igreja até hoje, você vai ver que isso tudo se encaixa dentro do que foi dito dentro de cada período aqui, né? Você vê, já o anjo da igreja de Esmirna escreve, essas coisas diz o primeiro e o último, aquele que esteve morto e tornou a viver, conheça a tua tribulação e a tua pobreza. Como que a igreja... Existem alguns versículos que eu vou tentar traduzir aqui muito, você que está em casa, eu peço que você leia o que você dita aqui, porque vai contrapor muita coisa que se diz hoje. Então, eu sempre peço, acompanhe o que nós vamos ler, os textos bíblicos. Porque eu sempre recomendo isso. Quando alguém for pregar, um vídeo que você vê na internet, vai na Bíblia primeiro, antes de você compartilhar, porque talvez você pode estar compartilhando engano e enganando os outros, né, mesmo com a boa vontade, mas a boa vontade não significa estar fazendo algo para Deus. Então, eu sempre recomendo isso. Né? Vamos lá. Lá em Mateus 3:12, eu vou mencionar alguns versículos que quem nunca perguntou, parou para se perguntar. Ou o verme é imortal. Quem são esses vermes? Só que o problema não é o verme é literal. Não é verme de verdade. É só O literal. problema é a palavra... É uma simbologia, no caso. Não. O problema desse texto é a palavra inferno. Ah, tá. Não é o verme. O verme é literal, o fogo também que ele pega ali, Jesus, para falar sobre algo. Aquela palavra inferno, você tem sempre que você vê essa palavra, você tem que ter cuidado pela no grego. Uhum. Porque o tradutor... Que é a origem, né? A origem, qual é a palavra que foi traduzida para inferno? Primeiro, inferno não tem nos manuscritos nem grego nem hebraico, que foi o idioma que as escrituras foi escrita. Se não veio nem do grego nem do hebraico, veio de onde? Uhum. Aí quando você for ver, você vai ver que veio do latim. E Jesus falava hebraico, né? Não. Jesus ele falava aramaico e algumas vezes grego, que era um idioma prevalecente no tempo dele. Uhum. O hebraico já tinha sido traduzido para o grego já. Estou te perguntando. Só em caso de Assim, tirar as dúvidas. para quem já estudou, já conhece a versão Septuaginta, né? Que é aquela versão dos 70 que se traduziram do hebraico, o Antigo Testamento do hebraico para o grego. Então eles já liam o Antigo Testamento já em grego, porque houve essa tradução que Alexandre o Grande pediu para traduzir, né, a Bíblia dos Hebreus, que Alexandre o Grande tinha uma biblioteca imensa. Aí só faltava o livro dos Hebreus. Você falou, não, eu quero também, então traduz era lá. Um filósofo. A era clássica foi uma era que você for estudar, é maravilhosa, onde surgiu grandes filósofos, Euráclito, Platão, que é muito conhecido, então a era clássica. Então ele foi traduzido. Né? Quando foi traduzido para o grego, aí algumas palavras que estavam em inferno no Antigo Testamento, você tem que ter em mente também que a palavra ela veio para o Novo Testamento. E quando o cidadão foi traduzir, o Dom Jerônimo, né, do 4º século, ele Engraçado que ninguém fala desse Dom Jerônimo, né? ele foi que traduziu para o latim, né, no 4º fala. século. Né? Mas, tipo assim, ele foi uma bênção, um canal de bênção, mas nem todo tradutor não quer dizer que ele traduziu tudo corretamente. Se você for pegar a Bíblia, uma versão com a outra, você vai ver que tem muita coisa ali que está tudo em contradição. Mas o problema não está na escritura, na tradução. Na tradução. E nós temos várias versões. Cabe a gente estudar a Bíblia. Exatamente. Né? Quem as traduções. entra, eu sempre falo isso, principalmente quem estuda comigo fala, tem que ter cuidado com versão. Porque se você pegar uma versão, por exemplo, atualizada, igual a que eu tenho, e pegar uma corrigida, tem muitos versículos que estão tá ao contrário do outro, o mesmo versículo. Você quer ver? Pega Mateus 18:18 e compara a versão atualizada com a corrigida. Está ao contrário. Pega Mateus 18:18 em 1908 para ver. Se é a mesma coisa hoje. Você está entendendo? Então, quem quer trabalhar com Bíblia, ele tem que ter calma, tem que ter cautela, tem que estudar bastante, estudar todas as versões, tem que ir no grego para pesquisar qual palavra que foi traduzida. Então, para entrar nesse campo, a pessoa tem que ter esse critério em mente. Poxa, eu estou entrando num campo vasto que eu que vou ensinar, não é?
Mas aquele negócio que a gente fala, né? A Bíblia você tem uma ferramenta. Como é que você vai usar uma ferramenta que você não tem um pré-conhecimento? E a Bíblia, nós sabemos que tem mais de 28 versões, né? Mais de 28 versões, né? Vai traduzindo uma tradução da outra, aí você vai encontrar esses problemas. Lá no curso que eu dou lá, eu sempre estou demonstrando isso. Por exemplo, tem 2 textos no Antigo Testamento que fala que quem incitou Davi a contar ao povo foi o diabo. Aí lá na outra versão foi Deus. Aí foi Deus ou foi o diabo? Você está entendendo? Então tem que ter cuidado com o negócio de versão, né? Então vamos lá. A palavra fogo, voltando no texto lá, a palavra ali que Jesus usa, que Jesus fala, é Guiena. A palavra lá. Que é traduzido para inferno. O Guiena não fala de lugar espiritual. O Guiena, que foi traduzido do Vale dos Filhos de Enor, no Antigo Testamento, fala muito sobre esse vale, onde eles sacrificavam crianças a Moloque, ou a Moloque, como se costuma falar. E o rei Josias destruiu esse altar. Era um lugar do lado sul de Jerusalém. Aí depois desse lugar, um grande vale, né, que ele começava a jogar lixo ali. Todo o lixo de Jerusalém era jogado ali dentro. Agora pensa o lixão num lugar só da cidade toda, de uma nação toda. Aí jogava ali corpos de animais, e animais todo dia matava animais. Não tinha o sacrifício. Tirava o que era sacrificado e jogava lá. Aí os corpos daquelas pessoas que era crucificado, que não tinha dignidade, segundo eles, para poder colocar num sepulcro, jogava lá também. E Jesus, como foi morto como maldito, certamente ele iria para lá. É por isso que... Mas aí apareceu... Aí José de Arimateia, lógico, no plano de Deus, né, para pegar o corpo dele. Não faz isso não. Os outros, com certeza, foi para lá também. Né? Então, quem era morto na cruz era lançado lá. Agora, imagine, gente sendo julgada, animais mortos, e jogava fogo naquele lixo, queimando. Agora, imagine a quantidade de bicho que tinha lá. Então Jesus ele pega ali a figura do Guiena, que é um lugar físico, é por isso que ele menciona sobre o verme, que nunca morre. Nunca morre não quer dizer que o verme é imortal, quer dizer que todo dia você ia lá tem verme. Senão vão achar e o fogo não apagava, por quê? Vão achar que o verme é um espírito, né, que fica roendo a carne. Imortal ainda, né? E tem esse detalhe, né? E 1 Timóteo 6,16 fala que o único que é imortal é Deus. Então você já começa por aí. Então o verme não pode ser imortal, entendeu? Então, agora pensa, todo dia lixo ali. Então, lixo e carne putrificada ia ter o quê? Bicho e fogo. E o fogo que nunca se apaga, porque sempre tem alguma coisa para consumir. E o bicho sempre vai ter carne putrificada para poder. O fogo que nunca se apaga, porque sempre tinha corpo. Exatamente. Sempre tinha lixo. Né? Exatamente. Então, viu como é importante você resgatar esse entendimento? Aí, quando você traz para mim, então, por que Jesus usou? Justamente Jesus usa o termo ali para representar algo. Não está falando lá embaixo. Quando ele está falando do mundo espiritual, a palavra é Hades. Pedro usou muita palavra tártaro, né, que fala um lugar abaixo do grande abismo. Ou seja, tem muitas palavras que é traduzido para inferno. Então, tem que ir lá buscar a palavra lá do grego, senão você vai falar que qualquer coisa que é mencionada inferno na Bíblia, você vai se perder. Entendeu? Aí você está dando aula, você vai falar sobre essa questão aí do Guiena aí, vai falar, e se alguém te perguntar, mas o verme é imortal, você vai responder o quê? Você não tem que ter um pré-estudo sobre isso, vai explicar? Tem que estudar. Então, por isso que eu sempre falo isso aí. Então, quando João Batista ele fala, primeiramente batizado com o Espírito Santo, eu não vou entrar na questão do batismo com o Espírito Santo, senão eu vou ter que fugir um pouco daqui, né? Mas a gente pode falar outra hora. Todo aquele que é batizado com o Espírito Santo, se você ler ali 1 Coríntios capítulo 12, lá explica o que é batismo com o Espírito Santo. Não precisa, é só você entrar ali. Batismo significa mergulhar, introduzir ou imergir. Ou seja, no caso ali, introduzir para dentro do Espírito para formar um só corpo. É o batismo com o Espírito Santo. Ele pega esse indivíduo que crê em Cristo, e ele é um fenômeno que acontece, que ele é imergido para dentro de um só corpo, para formar o corpo de Cristo. Aí todo esse que crê em Cristo, que é filho de Deus, ele vai ter que passar pelo processo do batismo com fogo. Aí tem aquela passagem que Jesus falou para Nicodemos, né? Se encaixa nisso aí? Tem que nascer de novo da água. Mas o crer... O nascer de novo, tem muitas questões que não vou entrar agora, mas o nascer de novo é igual que em Efésios capítulo 2, versículo 1, né, que ele nos deu vida quando estávamos mortos. Tá? O nosso espírito humano, antes, estava mortificado, ele não tinha condição de fazer nada para Deus. Ele precisava de nascer de novo o espírito. Então, o novo nascimento ele começa dali. Quando você quer em Cristo, o seu espírito é regenerado.
É o processo de regeneração. Aí agora você pode buscar Deus. Se você ler Romanos capítulo 7, você vai entender isso. Né? Que o homem era impossível de contatar Deus. Quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Né? E o mal que eu faço não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Então o homem não tinha essa capacidade que nós temos hoje. Não tinha. Ele era escravo pela natureza caída. Era a natureza caída que governava ele. Ele podia ter 10 mandamentos na mão, mas ele nunca ia conseguir fazer. É isso que Paulo explica ali, em Romanos 7. Aí depois lá no capítulo 8, ele já explica, que é a transição. Né? A transição, ali que ele fala que, mas eu louvo a Deus por Cristo, por nos deu o seu Espírito. E agora, com o Espírito regenerado, agora nós pode sim se opor à natureza caída. Andar segundo o Espírito e, consequentemente, não andar segundo a carne. Então, agora nós temos essa possibilidade. Exatamente. Isso, portanto, agora nenhuma condenação há, porque o homem de outrora está condenado. Se não tinha condição de contatar Deus, por causa do espírito mortificado, agora o homem tem sim, agora. Então, você vê entre Romanos 7 e 8, ele tem essa transição. Então, o batismo por Espírito Santo é isso, é introduzir aquele que crê em Cristo no corpo de Cristo, formando um só corpo com ele, né? E é só um detalhe, para explicar melhor, só você ler 1 Coríntios 12, é só um pouquinho, mas é algo muito sobrenatural, assim, muito maravilhoso mesmo o estudo. Aí todos esses que é filho de Deus, que é introduzido para dentro do corpo de Cristo, ele tem que passar pelo batismo com fogo. Ou seja, todos aqueles que é filho de Deus, ele vai ter que ser conformado à imagem do Filho. Jesus é o protótipo, né? É o mesmo sentido. O fogo na Bíblia ele tem dois significados, ou disciplina ou purificação. Entendeu? Para os filhos de Deus, disciplina. Para os ímpios, é extermínio. Igual tem a menção do lago de fogo, lá no Apocalipse. Por isso você tem que pegar um caminho hermenêutico para quando você chegar no Apocalipse você não inventar coisa, né? É por isso que é bom esse entendimento, você pegar o sentido da palavra fogo, e antes de você ir para o Apocalipse, porque você chegar no Apocalipse, você vai ter que voltar. Pois é, o batismo com fogo é esse batismo agora, né? Tanto é que todos vão ter que passar. Porque se o objetivo de Deus é todos os filhos ser conformados à imagem dele, então ele vai ter que tem muita coisa que vai ter que ser queimado. É por isso que quando João Batista fala lá, ó, ele tem a pá na mão. Lá no capítulo 3, que fizemos, ele tem a pá na mão. E ele levará o trigo para a eira e vai bater o trigo até tirar a palha. E a palha será queimada no fogo. A palha é tudo aquilo que é em nós, do velho homem, do velha criatura. Quando fala velho homem, quando fala do velho homem, é natureza adâmica. Sempre vai falar velho homem, é natureza adâmica. Que tem, infelizmente, a gente temos ainda, né? E muitas vezes a gente não sabe nem discernir o que é dele e o que não é. E a natureza adâmica é o que para quem está em casa nos assistir? É o pecado original. Quando o homem caiu lá, o pecado entrou para dentro dele. Como um veneno de uma serpente. Tem a serpente lá também. Tem muita coisa que eu poderia fazer, né? O veneno é como se fosse um veneno que entra para dentro do homem. Tem gente que fala, o pecado não está fora, o pecado está dentro do homem. Né? Por isso que a pessoa se abstém de um monte de coisa, né? Mas o que está dentro mesmo, ele não consegue ter acesso. Quem consegue ter acesso dentro dele? Somente o Espírito Santo. Então, só o Espírito Santo pode fazer esse tratamento. Mas tem a questão, e nós somos duros, né? É esse tratamento. Tanto é que eu vou mencionar vou começar por um exemplo aqui. É um exemplo muito prático, as pessoas não lêem. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. É só voltar algumas páginas para frente, está pertinho aí, ó. Que é de João, né? Olha só como que o Pedro, ele pega, né, esse termo e como que ele coloca. 1 Pedro 4, 12. Está assim, ó. Isso, 1 Pedro 4, 12. Ó. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Ou seja, não estranhe não. Alguma tradução já está traduzida aqui. Não estranheis a prova. Pode ler sua versão.
Então, você vê que a palavra fogo aqui, tanto que em algumas Bíblias já está já traduzido. Então, fogo, ele significa aqui, para o crente, o cristão, filho de Deus, provação. Ou seja, não estranhe o ardente fogo. Ou seja, se você a prova surgir sobre a sua vida, então você não se estranhe, não. Aí ele vai explicar, não estranhe, não. Como se alguma coisa estranha tivesse acontecendo. Não é para se estranhar se estiver acontecendo. Talvez a pessoa fica abismada, por que está acontecendo isso? E fica estranhando, não. Não estranhe, não. Ele fala, aí, ó. Para provar-vos, como se alguma coisa que está extraordinária quer dizer estranho, né? Vos estivesse acontecendo, pelo contrário, alegrai-vos. Quem é que fala isso aqui para alguém que está passando por prova? Não, para ser alegre, rapaz. Né? Alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo. Ou seja, à medida que você vai... E Cristo sofreu, não sofreu? E Cristo ali, seria outro tema também, mas Cristo ele pegou o velho homem ali também, o Jesus ele nasceu de Maria. E na genealogia de Lucas capítulo 3, a genealogia dele não vai até Adão? Então aquele corpo ali não procede de Adão? Então ele precisava também, porque Jesus nunca pecou. Mas ali a criação ele sofre as consequências da queda. Por exemplo, uma flor nunca pecou, não morre? Os animais nunca pecaram, né? Mas não morrem porque morrem? Porque está sobre o efeito da queda. A queda afetou toda a criação. Se você ler Romanos capítulo 8, você vai entender um pouco sobre isso, né? Que a criação geme com dores, né? Por causa daquele que a sujeitou. Ou seja, quando o homem caiu, tudo que estava debaixo dos pés dele caiu junto com ele. Isso, sujeitai a terra e governai-a. Quando ele cai, tudo que estava sob o governo dele caiu junto também. Então, e Jesus ele leva, quando ele está indo para a cruz, o que ele fala? Ó, o filho do homem vai para Jerusalém, vai sofrer, vai ser escarnecido, ser cuspido, vai apanhar, ele vai tomar a cruz dele e vai lá e vai crucificar o homem lá. Quem quiser vir após mim, olha, qual o caminho que ele percorreu e chamando? Você tem muita coisa através daquele texto que ele fala, não, mas o texto está falando isso. Quem quiser renunciar a si mesmo, já ouviu falar isso? O que é renúncia? Renúncia sempre vai, a pessoa pensa, não, você não pode fazer isso, você não pode ir lá, você não pode ouvir isso. Não. É renunciar à velha natureza. A Bíblia sempre vai, quando vai falar do velho homem, é sempre da velha natureza adâmica. O velho homem. Por exemplo, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 17 em diante, vai falar sobre as obras da carne e as obras do Espírito, o fruto do Espírito. O que são as obras da carne? A carne, ali, a palavra é sarxe. Se você pegar o dicionário Strong, lá está lá, sarxe significa natureza caída. Olha a diferença. Quando você vai lá, a natureza caída, você já vê que já fala de algo orgânico dentro da pessoa. E essa natureza caída, adâmica, ela se manifesta como? Através das obras da carne. Quando você vê alguém fazendo uma coisa, a natureza caída se manifestando, se revelando como tal. É por isso que você vai ver textos como importante. Você vai ver textos quando Jesus fala, ó, quando o homem olhar para uma mulher impura... Natureza da carne. Lógico que é muito a natureza adâmica. Isso. E que é muito bom quando você fala de obras da carne, você lê Gálatas. Porque senão você vai pegar qualquer coisa e vai falar que é obra da carne. Tem que tomar cuidado com isso. Então é que tem até coisa que parece ser boa, mas não é, porque ele pensa que não é por causa desse falta de entendimento, né? Sim. Tradução ou tradição? Interpreta de uma forma. Não, a questão da Bíblia é o seguinte, você tem que tomar cuidado, porque se você já for com preconhecimento aqui dentro e trazer o que está na sua cabeça para cá, você vai interpretar da sua forma. É que muitos fazem.
Muitos fazem. Sempre você tem que procurar na Bíblia ela interpretar. Sabe como é que eu costumo muito fazer? Eu fiz muito isso e graças a Deus isso me levou aonde que eu estou. Pessoas que escutam os outros falando, olha, É complicado isso, né? é isso, aí ele vai ler. Ele já vai, né, com aquilo. Exatamente nessa Aí a Bíblia tem que ter torcida para encaixar no entendimento dele. Por exemplo, você vai estudar sobre o Espírito Santo, você pega todos os versículos, nem que seja 30, 40, é por isso que para o estudioso da Bíblia, ele tem que ter calma com a Bíblia. Você pega todos os versículos sobre o Espírito Santo, pega todos. Aí você vai colocar um do lado do outro. Aí você vai vendo o que tem em comum todos eles. Porque se o Espírito está falando de alguma coisa, você vai ganhar um entendimento a respeito do Espírito Santo. Todos os versículos, ele vai te mostrar o que ele quer dizer, o que ele está querendo ensinar, para que você não torcer a Bíblia. Porque você pega um versículo aqui e o outro lá, e você não vai perguntar para a própria Bíblia o que isso quer dizer, aí você vai dar uma interpretação. Né? Igual eu falei aqui, pega todos os versículos como fogo. Pega todos, ele coloca um do lado a lado. Se tiver alguma dificuldade, vai nas outras traduções, vê lá se está alguma coisa errada. Se precisar, vai no grego. Então, é estudioso. Você quer ler a Bíblia? Tem que estudar. Não é porque a pessoa lá, mas tem que estudar. Você quer uma Bíblia que você tem na mão, que isso aqui pode levar a engano também. Buscar um conhecimento, mas igual isso aqui você tem na mão, isso pode enganar também. Pode enganar pessoas, não que a Bíblia seja, mas a falta de entendimento pode levar outras pessoas a engano. Tipo assim, a maioria por ignorância, né? Ignorância, como já fui também, mas eu nunca fui desprovido. No meu princípio do conhecimento, eu já preguei assim. Hoje eu vejo aquilo lá e falei, poxa, mas foi um caminho, era minha infância, eu tive minha infância, né, na educação bíblica. Cada um tem a sua infância, mas você vai ficar na infância até quando? Uma hora você tem que sair, entendeu? Rapaz, eu recebi 2 convites para fazer seminário em 2 ministérios aqui em Linhares. Aí é aquela questão, eu falei, isso aqui eu amo fazer isso aqui, mas eu preciso também de tempo, né? Para eu me dispor para ir mais 2 igrejas para dar seminário, aí eu teria que encaixar mais 2 dias da semana, e tudo à noite, porque durante o dia eu tenho meu trabalho, durante a noite, né, eu tenho meu compromisso aqui, também tenho compromisso no ministério, que eu evito muito porque depende de mim, né? Então, você vê como é que é. Se fosse por mim, eu já dei muito curso online. Inclusive, formei pessoas já, que inclusive já está até fora do país, levando esse curso, né? Na França e na Espanha. Né? 2 grupos de pessoas estão, mais de 200 pessoas já estão assistindo o curso que eles estão dando através de mim. Então, alcancei muitas pessoas. Eu tenho meu site também, mas eu estou com probleminha com o meu site, que ficou inativo quase 2 anos, esqueci a senha, estou tentando entrar em contato com eles lá, por isso eu não divulguei ainda, porque se eu não tenho mais a senha, não tem como dar manutenção. Então, assim que eu resolver o problema dele, eu vou estar compartilhando. Como você falou, tem muitas pessoas que gostariam também, mas assim, para mim em casa, a domicílio... Não, e você vê que quantas pessoas mencionam isso, né? É do Guiena. É literal, ali é literal. Qualquer um pode, vai lá no grego, eu falo, vai lá no grego. Hoje em dia tem aplicativo de Bíblia que tem a tradução grega já também. Eu tenho inclusive muito bom, tem Bíblia também lá, né, de estudo grego e tal, é estudo. Você está entrando num campo que você tem que estudar, você tem que desprover tempo, paciência. Poxa, eu vou lá ver, eu vou ver o que, né? E, tipo assim, eu não posso falar uma coisa que eu não sei o que eu estou falando. Muitas pessoas vão repetir isso. Gente, o fogo do inferno nunca apaga e o bicho nunca morre. Aí, tipo, essa pessoa não sabe o que está falando.
Então, tipo assim, a gente, que são pregadores e principalmente quem dá aula, tudo que você for falar, você tem que saber o que você está falando. Você tem que saber o que você está falando, confundindo a pessoa. E outra coisa, se alguém te perguntar, é porque hoje em dia quase ninguém pergunta, né? E você está ensinando alguma coisa, mas isso aí significa o quê? Aí, se eu não souber, o que eu vou fazer? Mas tem que perguntar. Todo mundo, principalmente todo pregador, todo aquele que está ouvindo uma pregação, não fecha a Bíblia, não. Que tudo que ele pregar, ele vai ter que dar base. Muitas vezes não dão. E a Bíblia é a maior profecia de todos os tempos. Falar de Deus aqui. As cartas de Paulo são coisas assim, maravilhosas. Que eu nunca, a carta aos Romanos, então, todas as cartas dele é boa demais para ler, cara. Ensina tanta coisa. Mas claro, tem que tomar cuidado, porque Paulo. Atualizada a palavra, o que acontecia. Não, sim. É porque. Exatamente. É porque, principalmente a carta aos Coríntios, né? 1 Coríntios 11, como é o problema? Lá não fala de corte de cabelo, fala cabelo comprido, véu, né? Tem isso tudo lá, né? Desliga ele. Não, tá ligado. Tá não? E agora? Ligou? Agora ligou? Ô, benção. Então, aqui, ó, ao vivo é assim mesmo. Então, o exemplo disso ali, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, ali fala sobre corte de cabelo, no véu, não tem esse negócio tudo lá. Aí eu fico me perguntando, por que a pessoa ele vai num versículo e tira alguma coisa ali e abre uma igreja? E tem gente que cuidado, não tem estou gente mencionando, que bate na tecla, né? ali naquele versículo. Aí, tipo assim, porque ali fala, ó, aí abriu a igreja que não pode cortar o cabelo. Aí os outros não concordam, não, tem que usar o véu. Aí cada um vai pegando o versículo e apraz, e faz daquilo uma doutrina. Está errado, tem que ler do começo. O que Paulo do começo? Quando ele está começando a escrever o capítulo. O professor, e a maioria que fundou a igreja, todo mundo viu um anjo, né? A maioria viu um anjo. Um viu um anjo dentro de uma mata, outro viu um anjo passeando numa estrada. Tem um fundamento forte, até porque Meu Paulo, Deus. em Gálatas capítulo versículo 8, Paulo fala o quê? Todo mundo quer ser Paulo, né? Um anjo do céu. Se vir Miguel falar de você de outro evangelho que não está na Bíblia, Miguel, sai daqui. Pois é. Se vê um anjo, é mais uma pessoa. Não. Tem que tomar cuidado com esse negócio. Pois é, verdade. Paulo fala sobre isso com vocês dois, versículo 14, sobre esse negócio de Eu vi anjo. de anjo, né? Tem gente que fala, as cadeiras estão cheias de anjo, culto dos anjos. A igreja tem um monte de anjo andando no meio da igreja. Sentado nas cadeiras, não está vazia, tem anjo sentado, não é por aí. Né? Então vamos lá. Muita coisa para a gente aprender. De Coríntios ali, tem que ter cuidado. Paulo está escrevendo uma comunidade antiga, grega, cheia de tradições. As mulheres lá usavam véu. O véu era como símbolo de submissão das mulheres em relação ao marido, né? Paulo, quando ele começa, eu louvo vocês, porque vocês retêm a tradição de vocês. Retêm a tradição. Então ele já começa falando sobre tradição de um lugar específico, de um povo específico. Vocês, coríntios, né, que eram gregos, né? Vocês guardam muito bem as tradições de vocês, mas eu quero, entretanto, que saibais. Saiba da tradição deles, mas eu quero que vocês saibam uma coisa, que Cristo é o cabeça da igreja e Deus é o cabeça de Cristo. Então ele pega aqui fala da tradição do véu, que era submissão, e traz para cá, para falar sobre submissão. Então o versículo que ele fala sobre submissão, ali é o cerne do capítulo, não é o véu, não é o corte de cabelo, não é isso. Né? Tanto é que ele vai discorrer ali. E se tivesse com o véu na cabeça e o cabelo tivesse cortado? Vai dar na mesma, vai dar nada. Não é verdade? Então. No finalzinho ali. E o seu café esfriou, viu? Ele fala assim, eu não quero que sejais contenciosos. Nós não temos tais costumes, e nem tampouco as igrejas de Deus, porque ele já tirou a tradição dali. Pois é. Jesus, ele veio e ele revolucionou, né? Principalmente. Então tem que tomar cuidado. Vamos voltar aqui. Aqui em Pedro ainda, versículo. Você vê que a palavra fogo aqui, ela tem um significado já. Ela fala, para não estranhar o ardente fogo. João Batista não falou que todos serão batizados com fogo, ser imergido para dentro de um certo fogo? Sim. Pegar o significado do fogo para poder entender o que está falando, né? Está falando um estranho ardente fogo na sua Bíblia, está bem traduzida, né? Para provas aí. Tanto
Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes. Aquilo que Cristo passou, ele não levou o velho homem no sepultou ali no Calvário? Isso. Então nós também vamos percorrer esse mesmo percurso. É por isso que ele fala, venha renunciar a vós mesmos, pegue sua cruz e me siga. Ele estava indo para onde? Para o Calvário, sepultar o velho homem. Uhum. Entendeu? E ele fez isso muito bem, tanto é que depois que ele ressuscita já é uma outra criatura. É verdade. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da graça de Deus. Então, o que ele está falando, ó, se vocês são injuriados, são reprovados, né? Certo agora? Ó, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Ó. Se vocês são perseguidos, injuriados, vocês são felizes, É. né? Porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Deus. Então isso se comprova. Se você está sendo aprovado, é porque o Pai está te aprovando. Ou está te provando. É porque o Espírito Santo habita em você. Então é uma prova, né? Uhum. Não sofra. Aí ele vai falar. Aí tem aquela pessoa, tá? Aí a pessoa rouba aí o credor vai bater na porta dele para cobrar dele. Aí ele vai falar, mas cuidado, tem certo tipo de prova que não vem de Deus, é que você procura. Esse que vai falar, ó. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem intromete em negócios de outrem. Vai ser aquele tipo de prova que você procura com as próprias mãos. Você procura uma guerra com a guerra vai vir sobre você. Ele começa a plantar, né? Isso aí vem a colheita, aí tá falando, essa prova não. Aí vai falar que é o diabo, né? Tem aquele negócio. O diabo tem nada a ver com isso. Assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem intromete em negócios de outrem. Vai ser aquele tipo de prova que você procura com as próprias mãos. Você procura uma guerra com a guerra vai vir sobre você. Ele começa a plantar, né? Isso aí vem a colheita, aí tá falando, essa prova não. Aí vai falar que é o diabo, né? Tem aquele negócio. O diabo tem nada a ver com isso, velho. Tá enrolado até o pescoço, aí sempre é o diabo. Só que tem um caminho, né? Primeiro ele fala, ó, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente. As perseguições e as tribulações, né, são sinal evidente do reto juízo de Deus que recai sobre vós. Para quê? Para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pela qual veja, a tribulação para ser considerado, versículo 5, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, vírgula, pela qual, o reino de Deus, lógico, com o efeito estáis sofrendo. Então, o sofrimento tem um objetivo. Quer entrar no reino de Deus? Sim, mas tem um caminho. Todo mundo quer entrar no reino de Deus, só que o reino de Deus, a natureza caída, não vai entrar. Não vai entrar, a gente tem que chegar lá já conformado à imagem de Cristo, né? Então o caminho é esse.
Vamos lá. Vamos ler mais um texto? Atos 14, 20. Atos 14. Alguns ensinos. Sim, mas aí no caso eles fazem uma ligação de Mateus 3, 11, que João Batista fala isso, e de Atos do Apóstolo 2, que fala de língua de fogo. Aí eles ligaram uma coisa com a outra, que não tem relação nenhuma, batismo com fogo, e Atos 2 não tem relação nenhuma. E o que é línguas de fogo? Língua de fogo é a língua de lá, o fogo não tem aquela não parece uma língua, o tema ali é labareda. Eles viram descendo sobre eles línguas como de fogo. Eles viram como se estivesse descendo, sinalizando que eles estavam recebendo. Aquelas labaredas. Não tem um formato de língua? É aquilo. E aí o pessoal acha que é a língua da pessoa Está falando, mas que não. está falando que saiu fogo. Ali como sinal. Você tem que entender assim, aquele sinal que eles viram é para eles verem que aconteceu algo sobrenatural sobre eles, sobre os discípulos. Sabe? Eles não iam falar, ele recebeu o Espírito Santo. Eles ouviram um som veemente, impetuoso, e viram línguas como labaredas de fogo. Línguas de fogo. A língua de fogo ali é o mesmo que labareda. Ou seja, eles não ouviram, eles viram. Eles viram. Então eles viram descendo. Eles viram a língua ali descendo sobre como um sinal. Como um sinal. Eles tinham que ver algo sobrenatural sobre isso. Eles viram a língua de fogo, então significa que é Deus mesmo que estava operando. Eles ouviram o som veemente que é o Espírito Santo descendo sobre eles. Então, o som e a visão que eles tiveram são sinais. Que realmente ali não era nada deles próprio, era algo divino. Sobrenatural. Porque eles iam começar a falar outra língua. Só que aqueles que entenderam, é interessante aquele capítulo, né? Mas não tem como falar sobre ele. Que os discípulos realmente têm aquelas questões, mas falaram de línguas de nações ou línguas estranhas mesmo. Tem esse questionamento, porque lá no texto fala lá, como que nós conseguimos ouvir eles falando a nossa própria língua, né? Eles não ouviram a língua estranha. Olha que interessante. Chegaram no ouvido deles a língua da nação deles. Cada um, se qualquer um tivesse 10 pessoas e cada um de uma nação diferente, eles iriam ouvir não a língua que eles estavam falando, discípulos, na própria língua deles. Por quê? Quando aquela língua estranha vinha no ouvido deles, a língua estranha era tipo uma língua mãe. Era uma língua estranha. Como se diz língua estranha? Na verdade, o texto estranho nos melhores manuscritos não aparece o termo estranho. Era um tipo de língua estranha para eles, né? Mas eles falavam a línguas mesmo, ali uma língua estranha mesmo, estranha referente a outra. Por quê? Os discípulos não tinham estudo como Paulo tinha. Como é que os discípulos, que eram apenas pescadores, eles iriam pregar o evangelho para várias nações? Então tem que entender isso. A língua ela tinha um objetivo fundamental ali para eles. Tanto é que você não vai ver Paulo falando em língua. Porque Paulo falava vários idiomas. Se Paulo ia na Grécia, falava grego. Se Paulo ia em Antioquia, ele falava o idioma de lá. Falava várias línguas para ele pregar o evangelho naturalmente. Entendeu? Então, quando ele aquela língua, o Espírito Santo chegava no ouvido dele, chegava no ouvido deles as grandezas de Deus na sua própria. Porque que servidor de língua está vendo bagunça na igreja de Corinto. Está vendo bagunça. E depois ele vai falando sobre os dons, o Espírito vai buscar os melhores dons. Mas eu posso lhe mostrar um caminho muito melhor. E sobretudo maneira melhor. Aí ele vai falar do dom do amor. Tanto é que depois ele vai falar do dom do amor, da perseverança e da fé. Aí ele fala, de todos os três só vai sobrar um, que é o amor. Aí depois ele fala, quando eu era menino, falava com menino. Então, isso é um processo, né? Isso é um processo. Você tem que passar até chegar no caminho perfeito. Quando eu era menino, eu falava com menino. Então, se essas coisas vai passar, tende a passar. Entendeu?
Entendeu? Então ali, Atos, 1 Coríntios 12, 14, ele explica a respeito das línguas ali, né? Que bom. Então, a Bíblia é muito farta sobre isso. Tanto é que Jesus ele fala sobre o batismo, ele também recebeu o batismo de Jesus. fogo. Então quer dizer que Jesus recebeu o batismo de fogo e desceu sobre uma unção do Homem-Aranha, do celular. Ele pensando sobre isso, né? Em Lucas 12 lá ele fala, né? Eu também vou receber um batismo com fogo. Aham. Que é justamente o que ele recebeu, ele não passou por toda aquela... Fala que ele aquele recebeu flagelo. o Espírito Santo, veio em forma de um... Sim, ali o batismo com o Espírito Santo. Porque o Aham. batismo com o Espírito Santo ali é para um fim. Né? Tanto é que depois que ele passa pelo deserto, depois de ser batizado, ali no Rio Jordão, o Espírito Santo desce sobre ele, ele passa pelo deserto e vai na sinagoga. Quando ele está pregando na sinagoga, ele vai lá e procura o texto de Isaías, ele fala, eis que o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre, porque ele se referindo a descer do Espírito sobre ele. Está sobre mim, posto que me ungiu para. Então, já falou isso, para pregar, anunciar, proclamar. Então, a unção mesmo ali é referente a isso, né? Que era representado pelo óleo no Antigo Testamento. O óleo é um símbolo do Espírito Santo que haveria de vir. Hoje em dia não existe muito esse negócio de óleo, né? Mas era um símbolo lá. Eu entendi. No Novo Testamento você vai ver que não tem esse negócio, né? A pessoa era separada no Antigo Testamento através do óleo. O óleo era um sinal que a pessoa estava sendo separada para algo. Aham. Para sacerdote, profeta e o outro, eu esqueci, reis. E reis. Tem Os categoria. reis. Então, até que quando Joel profetizou, ele falava justamente que nos últimos dias o Senhor derramará sobre toda a carne. Não é sobre 3 tipos de pessoas. Você viu a relação? Uhum. Sobre toda a carne. É toda a carne. Entendeu? Então, o batismo do Espírito Santo é isso aí, com o fim de me introduzir o crente, o Filho de Deus para dentro do povo de Cristo e separar para algo. Né? Então, Jesus também fala que ele ia passar pelo batismo com fogo, que era aquele caminho das provações que ele passou, e que todos nós, como co-participantes, devemos passar também. Até que não sobra nada do velho Adão. Para Tem que ser limpar já tudo. digno de entrar no reino No de reino Deus. de Deus. Professor Jeremias, as horas não nos esperam, né? Um pouquinho ali, mas começamos um pouco atrasados. se não me engano, Começamos uns um 20 pouco, minutinhos, assim. começamos um pouco atrasados, né? Mas O, é rap- isso aí. Você o vê que rapaz, é muito, o rapaz já está ali coçando a cabeça. Não sei se muito ele, extenso, não sei se ele quer mais café, ou se eu tô vendo que ele lê 12 aqui, mas tem é assim, cara, é tão interessante que a gente começa a ouvir, a vontade é passar a noite toda ouvindo. Tem muito É, texto. muito interessante. Hebreus 12 fala sobre sobre a questão do fogo ali, né? Que Deus é um fogo consumidor. Tem outras interpretações sobre isso também que se fala, né? Mas está tudo dentro do contexto só. E aí Fogo semana, é disciplina, não é? e aí semana que vem a gente volta. Estamos aqui. Aí o senhor, o pastor Sérgio, Aí né? nós vamos retomar um pouco daqui para a gente Aham. introduzir. Então a igreja de Esmirna foi perseguida por 10 longas perseguições. Uhum. Né? A igreja de sacrifícios passou por esse processo, principalmente porque eles abandonaram o primeiro amor na primeira etapa ali, na primeira igreja. Uhum. Né? Tem a sinagoga de Satanás ali, que se fala que é aqueles que se diz judeus e que não são judeus, é aquilo que está em Romanos capítulo 10 ali, que nem todos os Israel são de fato israelitas. Era judeus, mas não eram judeus convertidos. Então, eles perseguiam os judeus que eram convertidos ali. Assim como hoje tem muita gente na igreja que se diz cristão e não é cristão convertido, né? E também tem judeus e não é judeus. É judeu, sim, natureza. Natureza, Só que mas... não fala, não, são judeus que... Existe o judeu que é chamado para dentro do corpo de Cristo, ele deixa de ser judeu. Não no sentido de etnia, né? Mas, como Paulo fala, não existe nem grego, nem judeu, nem qualquer tipo, não. Cada um é um povo só. Então, quando eu falo, nem todos Israel são de fato israelitas, ele separa esses dois grupos. Judeus que não são regenerados do Espírito e aqueles que são regenerados do Espírito. Eles fazem essa separação, não de etnia, mas que esse povo que é convertido, eles se transformam em um povo só, com todos os outros tipos de povos. É muito interessante, muito interessante. E aí, professor Jeremias, queria que o senhor desse suas considerações. O programa está chegando ao fim, né? Ao final. Chegando ao final. Estamos dentro do horário. Mas aí é muita coisa, eu selecionei alguns versículos aí, mas eu vou retomar desse ponto para a gente poder entrar na igreja de Pérgamo. É uma das... onde começa mais um problema maior. Provavelmente... Tem um trono de Satanás ali. Meu Deus do céu. A degradação da igreja começa daquele ponto ali. É Pérgamo, né? Desde Pérgamo, isso aí. Uhum. Nós vamos retomar desse ponto aqui, né?
primeiramente quero agradecer mais uma vez, primeiramente a Deus aí, por esse Aham. momento aí. É único, né? Ter a satisfação de estar aqui. Vocês que estão em casa aí, leiam os textos, né? Alguns textos que ficou aqui, nós vamos retomar na próxima Segunda-feira. aí, se Deus assim nos permitir. É verdade. Bom, e você que está em casa, o programa Fala Pastor, né? Hoje nós estamos aqui, pastor Sérgio não está em Linhares, né? E aí nós estamos aqui levando esse ensinamento, essa aula de teologia, né? De graça aí para você que está em casa, para mim também, que precisa aprender muito sobre Bíblia. Cada dia que passa a gente precisa aprender sobre a palavra de Deus, para a gente não ser, de repente, iludidos, enganados, essa coisa, né? Ou iludir outras pessoas, né? Que é o mais perigoso. Então, é bom a gente, né, sempre estar antenados aí na Bíblia e sempre ouvindo pessoas que realmente têm esse dom de ensinar, de levar a palavra de Deus. E graças a Deus aqui a gente tem na TV Linhares o professor Jeremias, que sempre está trazendo aí grandes esclarecimentos e tirando a dúvida de muita gente aí, né? Inclusive a minha, sobre Bíblia, né? Então, que Deus abençoe grandemente a sua vida, né? Deus abençoe grandemente a sua vida. Segunda-feira que vem, nós, né, estamos aqui de novo, pastor Sérgio, juntamente com Jeremias, trazendo aí esses ensinamentos. E lembrando que nesta quarta-feira, a partir das 20 horas, nós temos um encontro marcado, eu, Moacir Lopes, juntamente com o professor Bernardo. Olha só, o professor Bernardo, né, agora é apresentador, comentarista aqui da TV Linhares, e vem mais gente por aí, viu? Então, a partir dessa quarta-feira, no programa Sua Conexão é aqui, o professor Bernardo estará aqui comigo, dividindo aqui a bancada, né, com outros entrevistados, né? Então, quarta-feira, a partir das 20 horas, eu e o professor Bernardo estamos aqui no programa A Sua Conexão é aqui na TV Linhares. Tudo bem com vocês? Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E lembrando que segunda-feira tem mais Fala Pastor e na quarta-feira a Sua Conexão. E outros programas que vão estrear. Dia 13 tem o Sabadão com os Adoradores, a partir das 20 horas. Dia 13, Sabadão com os Adoradores, a partir das 20 horas aqui na TV Linhares. Um grande abraço, fica na paz do Senhor, que Deus abençoe a família brasileira e todos que estão nos assistindo nos outros demais países. Um abraço, até mais.